Dando sequência na resolução das questões do capítulo 8, agora o número 5 fala o seguinte: escreva uma função recursiva em C para calcular o máximo divisor comum de dois números, ou seja, ali o MDC, x e y. Na primeira linha, como vocês sabem, a gente tem a inclusão da biblioteca padrão em C para entrada e saída de dados, que é essencial para que nós possamos usar funções como print e scanf. Logo após aqui, a gente tem essa função recursiva do máximo divisor comum, em que vamos ter aqui dois parâmetros, o x e o y, em que o x vai ser o primeiro número e o y o segundo número. E qual a lógica desse programa, né? A função MDC, ela utiliza o algoritmo de Euclides para calcular o máximo divisor comum. Então, a gente tem esse IF aqui, que vai verificar se y é igual a zero. Se for, ele vai retornar x. Como o MDC de x e 0 é x, né? E aqui o else, se y ele não for zero, vai chamar recursivamente a função MDC com y e x. O resto da divisão de x por y, no caso, né? Aqui a gente tem a nossa função principal main. Então, aqui a gente vai ter a entrada dos nossos dados. A gente tem esse print aqui, que ele vai exibir uma mensagem solicitando que o usuário ele insira dois números. Então, esse scanf, ele vai ler o valor do primeiro número e vai armazenar ele na variável x. E esse segundo aqui vai ler o valor do segundo número e vai armazenar ele na variável y. E aqui a gente tem a impressão dos nossos resultados. Então, a gente vai ter o print, que vai exibir o resultado do cálculo do MDC. E aqui o return 0, indicando que o programa ele foi executado com sucesso. Então, aqui executando o nosso programa, pede para a gente digitar dois números para calcular o MDC. Vou digitar 56. E fala que o máximo de divisor comum de 56 e de 98 é 14. Então, o que aconteceu aqui no código? Eu incluí a biblioteca padrão de entrada e saída de dados. Então, a gente tem dois parâmetros aqui. A função do máximo divisor comum, ela recebe o parâmetro x e o parâmetro y, que são números para os quais vão ser calculados o máximo divisor comum. Essa função MDC, ela utiliza o algoritmo de Euclides, como eu disse, né, para calcular o máximo divisor comum de dois números de forma recursiva, como o exercício está pedindo. Vai verificar se y é zero. Se for, vai retornar x como o máximo divisor comum. E caso ao contrário, vai chamar recursivamente o MDC com y e x. E a gente tem essa função principal main, que vai coletar os números do usuário. Vai chamar a função MDC para calcular o máximo divisor comum dos números fornecidos. E, por fim, vai imprimir os resultados.